Esquisita. Tá. Assim, ó, Mateus, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3. Aqui nós vamos ver o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, ou as últimas coisas, ou então ainda uma outra coisa que vamos ver hoje aqui, tá? Do 3 ao 31, ele faz um relato assim sobre o fim dos tempos, né? A sua vinda também, e também sobre a destruição do Templo de Jerusalém. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho, essas falas de Jesus aqui que às vezes a gente confunde, tá? Então, eu só vou voltar 2 versículos para a gente entender o que ele está falando no 3, tá? Mateus 24, versículo 1 fala assim, minha versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? Aí no 3 é onde a gente vai entrar, eu falei do templo, dos 3 templos, vamos dizer assim, né? 2, né? Um, a Reforma, e o de Herodes, né? Que ficou bem sofisticado assim. Aí no 3, continua o texto falando assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram. Aí é onde eu acho que é a chave de a gente tentar entender um pouco melhor esse trecho que vamos ver. Diz assim, ó, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui nós estamos vendo a pergunta, aliás, 2 ou 3 perguntas numa mesma frase. Né? Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A derrubada das pedras sobre pedras lá do templo. Como é que vai ser assim a tua vinda, né? Que sinal que teremos sobre a tua vinda, e também do fim e a consumação do século. Então parecem 2 ou 3 perguntas, pelo que, né, nos mostra assim, esse texto. Aí no versículo 4 diz assim, eu vou ler aqui, irmãos, deixa eu ver o que eu vou ler. Vou ler do 6 em diante, tá? Do 6 até o 18, tá? Vocês prestem atenção. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Eu queria tentar explicar para vocês, né, aquilo que eu entendi também, que eu estudei um pouco sobre isso, é um capítulo bem difícil, mas assim, o que a maioria dos estudiosos concordam é meio que um ping-pong assim, que Jesus faz entre as perguntas que eles fizeram, né? Quando acontecerão essas coisas, refere-se à destruição do templo, sinal da tua vinda e da consumação do século. Então, fica claro que algumas coisas combinam muito com o que aconteceu lá nas próximas décadas e combinam muito com o que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, se levantará nação contra nação, vos matarão, vos perseguirão, vos matarão.
por causa do meu nome. Então, essas coisas a gente via lá no período, né, apostólico e vemos hoje. Então, os próprios aqui que ouviram essas falas de Jesus, todos eles foram assassinados, menos João. Né? Então, mataram eles por conta do nome de Jesus. Eles viram nação se levantarem contra a nação, né? Já vamos falar disso, de Roma contra, enfim, a Judéia, né? E aí também terremotos, e enfim, de tudo quanto é coisa ruim. Então, parecem respostas que se encaixam plenamente com o primeiro século e se encaixam plenamente com os dias de hoje. Tá? Algumas aqui ficam mais claras, que é para a época. Por exemplo, o versículo 15. Quando virdes, pois, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Esses relatos aqui, desde o abominável da desolação até aqui, parece claramente que ele está falando da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém, como eu falei quarta passada, foi uma resposta a uma rebelião dos judeus contra o Império Romano. Então, o Império Romano profanou o templo, botou fogo no templo, e aí toda essa destruição aconteceu. E ele estava dizendo, quem estiver fora da cidade, não tente entrar, fuja para os montes. Né? Quem estiver em cima do telhado da casa, não desça para entrar na casa, pois vai estar pegando fogo. Então, são várias coisas falando bem claramente sobre a época. Essa profanação provavelmente tenha sido também coisas que os soldados romanos fizeram no templo. Tem uma outra atribuição que um historiador do primeiro século faz, a revolta dos Macabeus, que é uma coisa que aconteceu ali cento e pouco antes de Cristo, né? Mas aqui pelo contexto onde Jesus, né, está falando, porque esse abominável da desolação é uma profecia de Daniel, então essa palavra já era antiga, né? E o Senhor Jesus traz ela novamente aqui, depois desse ocorrido ali, né, que eu falei da revolta dos Macabeus. Então, provavelmente Jesus está se referindo aí à profanação do templo em 70 depois de Cristo, ao seu incêndio, pedras derrubadas. Depois ele na frente ele vai falar assim, ó, não passará essa geração sem que vocês vejam todas essas coisas. Então, às vezes a gente lê isso e pensa, ué, mas ele está falando do fim dos tempos, mas ele falou que não passaria daquela geração em que ele estava vivendo, é porque ele estava se referindo àquela destruição ali contemporânea dele, entende? Então, acaba se tornando meio confuso essa falta de cronologia que a gente sente nos escritos judaicos, às vezes, né? Então, assim, para dizer para vocês, não sei se na Bíblia de vocês está assim, mas na minha está o princípio das dores, um pouco de versículo, depois a grande tribulação, um pouco de versículo, né? Eu não consigo dizer agora, estudando um pouco melhor, que essas coisas realmente cabem. Se esse subtítulo cabe ali, ou se Jesus estava trazendo um relato único, pontuando aqui e acolá, sabe? Coisas de momento e coisas de um futuro. Então, estudando agora, né, não sei dizer, não concordo muito com esses estágios. Nós estamos no princípio das dores. Não, se nós estamos há muito tempo, porque desde os apóstolos, isso aqui que ele mencionou, já está acontecendo. A grande tribulação já está acontecendo. Essas coisas que ele mencionou aqui, né, e, enfim, já acontecem. Por exemplo, o versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, ele está falando coisas que a gente percebe já nos dias de hoje, né? Tem uma outra aqui, quer ver? Peraí, só um pouquinho. Tá, não, acho que é isso aí. O que fala aqui é da vinda de Jesus, que agora entra num novo estágio. Tá? Então, eu vou ler aqui da vinda de Jesus, e depois vou fazer um resumo do que eu consegui concluir disso tudo, tá? Vamos lá, capítulo 24, versículo 27, diz assim:
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Aí ele está meio que respondendo uma segunda coisa, né? Estava falando ali das tribulações, do que passariam, da destruição de Jerusalém, e agora em resposta aos sinais, né, que eles querem saber sobre a vinda do Filho do Homem, ele está dizendo, não vai ser muito sinalizado, não. Vai ter falsos profetas, coisas que vocês vão vendo, guerra, né, nação contra nação, mas assim, dizer para vocês que vai acontecer isso e ele chega no dia seguinte, não posso falar, porque a vinda do Filho do Homem vai ser semelhante a um relâmpago, né? Vocês todos que já viram um relâmpago no céu, assim, aquele bem assim forte, né? Que a gente vê assim ele vindo do Oriente até o Ocidente, seja assim de norte, de leste a oeste, né? Para nós assim que começa de um lugar e termina do outro, não dá nem tempo de tu reagir direito. Aquilo acontece assim em menos de um segundo. Então ele está usando esse elemento, né, essa figura, porque é super compreensível tanto deles quanto de nós hoje. Então é como um relâmpago, uma coisa assim que começou aqui, terminou lá e vai ser desse jeito, tá? Então não tem muito como, então vou me preparar, ele está voltando. Não, é a qualquer momento. Aí continuando, se tiver falhando aí, tu me fala, tá, mano? Vou para o 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Inclusive, esse é um versículo que faz parte do nosso querigma, né? Que é a proclamação do Evangelho. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui tem mais um trecho que aqui ele vai começar... Não, eu vou falar do que eu ia falar para não me perder. Então, assim, fazendo um resultado assim, do que nos parece, não dá para precisar muita coisa, né? Porque do jeito que as coisas já têm vindo, a gente tem visto guerra, rumor de guerra, nação contra nação, há muito tempo, né? Principalmente no último século, nos últimos séculos, posso dizer, até uma guerra, de certa forma, religiosa depois da Reforma Protestante. Quem estuda um pouco a história da igreja vê que até os próprios cristãos lutavam entre si, coisa triste, mas aconteceu muito. Então, irmãos, é difícil precisar porque essas coisas vêm acontecendo desde que Jesus falou isso, tá? Mas, com certeza, a mensagem forte que fica para nós é sobre vigilância, sobre nós estarmos apercebidos, né? De olho, com a nossa vida, com o nosso proceder, com a nossa conduta e com a nossa expectativa, aguardando o Senhor, esperando o Senhor. As próximas 4 parábolas que ele vai falar aqui, figueira, servo bom e servo mau, talentos e 10 virgens, falam basicamente da mesma coisa. Elas vão falar sobre vigilância, vigilância, vigilância. Fiquem ligados. É desse jeito, né? Porque até daí onde eu vou falar o que eu ia falar ainda há pouco. O versículo 42, né, do mesmo capítulo 24, diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, não é uma hora, pelo que ele está falando aqui, muito previsível, né? É uma coisa imprevisível, apesar que ele já está avisando, né? Vigiem, fiquem atentos. E aí, para tudo isso, tem essas 4 parábolas, né? Acho que a das 10 virgens é uma coisa que
desenha muito bem o negócio da espera do noivo, estar com a lamparina acesa. Ela é muito significativa e eu acho que nos ministra bastante. As outras também, se nós formos estudar, né? Mas a das 10 virgens é bem clara. A dos talentos também, enfim, fala de onde estamos aplicando, né? Aquilo que temos, aquilo que o Senhor nos confiou. Então, essas parábolas, elas vêm fortalecendo a ideia de vigilância. Amém, irmãos? Depois, no capítulo 25, porque essas parábolas abrangeram o capítulo 25, tá? Meio que dei um pulo, né? Mas é porque eu não vou ler cada parábola aqui. 25 tem um negócio aqui do grande julgamento das ovelhas e dos bodes, que provavelmente, não sei se necessariamente isso vai acontecer como está aqui, mas sim como me parece isso está aqui como um aviso de que os nossos atos estão sendo visualizados. Então, o nosso caminhar aqui nessa terra tem que corresponder a uma pessoa que serve a Deus. Então, aqui ele separará as ovelhas dos bodes, as ovelhas ficarão surpresas pelos elogios que Jesus deu, né? Porque ele fala, tu me deste de comer, tu me deste de beber, fosse me visitar. E a ovelha fazia aquilo já porque ela entendeu que era para ser feito, que era o costume. Então, ela foi ajudando as pessoas, servindo as pessoas, né? Atendendo as pessoas, e sem perceber que, na verdade, ela estava fazendo isso a Deus, né? Então, ela foi elogiada e foi surpreendida. Por outro lado, os bodes, né, eles estavam ali esperando, quando é que vai chegar a minha recompensa, né? E tal, porque eu fui tão querido, eu era tão certinho, né? E não sei o quê. E na verdade, ele não prestou atenção em quem estava do lado dele, não estendeu a mão, não foi amigo. E aí Jesus fala, tu não me deste comer, não me deste beber. Ele diz, mas quando? Quando foi esse dia, né? Aí ele diz, toda vez que tu nega aí uma comida, bebida para um dos meus pequeninos, é a mim que estás negando. Então, assim, simbolicamente, deixa claro que um é mais humilde e quando recebe fica muito feliz e o outro está esperando recompensa já. Então, nós precisamos estar aqui com uma conduta ajustada de como quem serve ao Senhor. Tá bom, queridos? Desculpa aí, acelerado, acho que acelerei um pouco, mas amém. É que agora eu não vou poder dar uns pulos muito grandes, assim, porque cada coisa é muito importante. Ainda assim, eu vou pular, tá? Porque precisa, né? Mas agora começa, assim, meio que um passo a passo, assim, né? Das últimas coisas que acontecem com ele. Então, no capítulo 26, nos versículos do 1 ao 5, nós vamos ler e eu vou falar um pouquinho com vocês, tá? Mateus, capítulo 26, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, o sacerdote, né, chamado, e deliberaram prender Jesus, né, resolveram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então aqui Jesus dá data marcada para a sua morte. Ele tem avisado, né, ó, o Filho do Homem vai ser entregue, não sei o quê, ressuscitará no terceiro dia. Eles, né, ele avisou acho que umas 4 vezes. Aqui ele disse, ó, vai ser nesse dia, daqui a 2 dias, né? Exatamente. Então, irmãos, aqui começa meio que uma contagem regressiva ali, né? Ele sabendo o que vai acontecer com ele. Nós vamos ver momentos de muita tristeza, momentos de muita angústia, mas também momentos de redenção, de vitória, né? De vida eterna, posso dizer. De vida, principalmente, vamos ver ali, né? Mas, claro, de vida eterna. Daí é que vai ter um momento em que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, unge Jesus, né? Não sei se simbolicamente, não sei não, simbolicamente para a sua morte, né? E
Depois acontece, eu não marquei para ler aqui, o pacto da traição, que é quando Judas oferece, né, Jesus, oferece mostrar quem é Jesus, né? Eu acho um pouco estranho isso para nós hoje, né? Como é que as pessoas não sabiam que era Jesus? É porque não existia material gráfico, né? Como sempre digo, não existia nenhum meio de comunicação, não existia alguma coisa que mostrasse, ó, esse aqui é Jesus, entende? Então ele precisava entregar Jesus para os soldados, né? Dizer, ó, é esse aqui, porque eles andavam tudo junto, tal. Muitos não sabiam que era exatamente aquele. Então, no versículo 14, fala assim, ó, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, foi ideia dele, tá? Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, foi ideia de Judas, né? Para entregar Jesus, porque ele era dinheirista. A gente vê na unção ali de Maria sobre Jesus, ele achou um absurdo, né? Não sei se é nesse... peraí, só um pouquinho. Não é nesse que fala de Judas, mas aqui também eles se indignaram, né? Porque não, que desperdício, esse perfume caríssimo, né? Podia dar para os pobres, tal, né? Enfim, aí Judas tinha esse pecado, né, da avareza junto com ele e entregou Jesus para ganhar dinheiro. Tá? Versículo 20 fala assim, ó. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, do 20 ao 35. Aqui nós vamos ver, irmãos, a ceia, né, a última ceia, e vamos ver também aqui quando eles vão para o Monte das Oliveiras. Tá? Eu vou ler um pedaço e vou falando, que eu acho que é o jeito. Chegada, versículo 20, tá? Mateus 26, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Até não sei se vocês já perceberam isso, mas a tela de Leonardo da Vinci, né, da Última Ceia, ela tem meio que retrata essa frase aqui, né? Quando Jesus fala que um deles trairá, eles estão assim se questionando, né? Será que um pergunta, né? Apontando para o seu próprio peito. Então Leonardo fez provavelmente essa tela baseada nesse momento da ceia, tá? Então aqui parece-me ser bem isso. Versículo 22. Porventura sou eu, Senhor? 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Bem, né? Cínico. Aí respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. E aqui não fala nessa ceia, nesse evangelho, mas em outro fala que ele se retirou. Então, a ceia partilhada ali, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, não acontece com Judas presente, tá? Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, eles beberam do mesmo cálice, né? Aí tem um errinho na tela do Da Vinci, mas enfim, eles beberam, ou pelo menos o que Jesus deu, né? Pode ser que eles tinham cálices, né? Mas aqui todos beberam do mesmo cálice. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, deixa eu ver se eu continuo. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, tá? Então aqui a gente vê Jesus falando que, ó, vocês hoje, né, vão ver em mim, vão se assustar, vão se escandalizar, vão ficarem chocados, né? E vão se dispersar, vão se perder. E aí eles dizem: não, nunca vou me perder, tu nunca vai ser para mim motivo de perdição. Pedro falou, né? E aí Pedro ainda disse: se tiver que morrer contigo, eu morro contigo. E os outros falaram a mesma coisa, tá? Não foi só Pedro que disse isso. E aí, irmãos, a gente vê que é exatamente o contrário que acaba acontecendo, né? Eles vão se escapando ali. E deixa eu ver onde é que eu continuo. Enfim, esse negócio deles saírem vem depois, então eu não vou antecipar aí essa surpresa, né? Que vocês não sabem. Tá bom? Eu só vou tomar água aí. Queridos, 36 vai mostrar Jesus no Getsemane ou Getsemane. Isso aqui, irmãos, era um lugar onde se prensava azeitona para fazer azeite, né? Eu não sei bem como é que eu não pesquisei, deveria ter trazido uma imagem, né? Mas também não deve ter isso muito original, hoje em dia deve estar bem diferente. Então, assim, o 36 fala: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E aqui, irmãos, acontece uma coisa meio chata, né? Que eu acho que ele foi... ele chegou aqui com os 11, né? E depois ele deixou 8 ali e levou Pedro, Tiago e João para o lugar onde ele ia orar. Aí depois ele deixou os 3 ali e foi um pouquinho mais adiante orar. E eles dormiram, né? Ele veio de novo, acordou eles, e veio de novo, acordou eles, até que ele desistiu. Disse: meu Deus, né? Ele até fala, né? Vigiai e orai, no versículo 41, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então ele já está deixando claro, ó, pelas próprias forças vocês não vão conseguir, mas é pelo Espírito de Deus, né? Porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Então não é pela carne que vocês vão conseguir vencer, enfim, as lutas, as tentações e por aí vai. Daí no versículo 45 ele fala: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí Jesus, enfim, vou ler o 47 para vocês entenderem. Falava ele ainda, e eis que Judas chegou, um dos 12, né? Judas não estava ali, estava só os 11 e Jesus. E com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então aqui acontece o negócio de, né, Pedro sacar a espada ali, né? E cortar a orelha do soldado e tudo mais. Eu queria depois só ler o 56 aqui, que diz assim: ó, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram.
Eu quis só fazer uma relação disso aqui que está escrito com aquilo que tinha acabado de acontecer horas antes, que eles falaram, não, se tiver que morrer contigo, eu morro contigo, disse Pedro. E todos os outros falaram a mesma coisa. E aqui nesse momento todo mundo fugiu, enfim, e aí acontece o que, né, muitos de vocês já sabem, né? Aqui, deixa eu ver, eu vou para o 57. Nesse meio, 57? 57. Aqui, irmãos, eu não vou ler, eu vou só falar para vocês, tá? Eles estavam tentando, os sacerdotes, né, os principais, desculpa, e eu acho que é o Sinédrio, né? Enfim, são o governo ali, os sacerdotes estavam procurando um jeito de legalizar aquilo que eles queriam fazer, que era prender Jesus por blasfêmia, né? Então eles já estavam com essa ideia de matar Jesus, tal, mas eles precisavam de 2 testemunhas por causa da lei de Moisés, que dizia que por causa de 2 ou 3 em virtude de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida. Então, se falaram que o Frank matou e vim 2 testemunhas e confirmaram, não, o Frank matou, então o Frank matou, era suficiente. E aí aqui eles conseguiram 2 pessoas para falarem aquilo que eles precisavam para poder condenar Jesus à morte através com o crime de blasfêmia. Essa era a questão judaica. Aí, no capítulo 27, eles vão para Pilatos, né? Aqui tem a questão de Pedro negar Jesus, né? Ele realmente negou 3 vezes, negou 2 vezes para criadas que vieram perguntar, né? Então, assim, ele estava tão acovardado que nem perante 2 mulheres ele teve coragem de dizer: sim, eu sou galileu, o meu modo de falar é igual ao de Jesus, porque eu sou de lá também, eu sou seguidor dele. Não, ele disse, eu não conheço esse homem, nunca vi esse homem, né? Então, assim, não é que tinham soldados oprimindo ele, né? Eu acho que ele estava tão temeroso, tão acovardado, que até para as criadas que vieram perguntar, ele respondeu desse jeito. Aí no capítulo 27, os sacerdotes vão entregar Jesus para Pilatos. O problema é que a acusação de blasfêmia não era suficiente para condenar ele à morte, ou enfim, ir aí para o tribunal romano, né? Não era suficiente para Pilatos julgar ele. Então eles falaram assim, capítulo 27, versículo 1, diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, É isso? É que eu não quero ler o de Judas agora. Espera aí. Vamos para o versículo 11. Isso, Jesus perante Pilatos, aqui mesmo. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Então, essa pergunta de Pilatos para Jesus mostra a acusação sob a qual ele foi levado para Pilatos. Ele foi levado porque ele se intitulava rei dos judeus. O problema para Pilatos e para Roma é que os judeus já tinham um rei, que era César. Então foi um jeito que eles arrumaram de, vamos tocar na ferida do Pilatos, dos romanos, porque se falar que Jesus está querendo governar, quem sabe dê bem certo. Então foi sob essa acusação que eles levaram Jesus para lá. Aí o versículo 12 diz assim, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Deixa eu ver onde é que eu vou. Agora nós vamos para o versículo 18. Não, eu vou continuar lendo para vocês entenderem o contexto. Tá. 14.
Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás, ou Jesus Barrabás. O nome dele era Jesus também, tá? Para ajudar. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Por isso o chamado Cristo, né? Vocês querem esse Jesus ou esse Jesus, né? Jesus Barrabás ou esse Jesus chamado ungido, né? Que se auto-intitula, né? Aí o 18 fala assim, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, pode ser, tá? Isso foi a minha interpretação sozinho em casa lá na Murta. Eu achei que Pilatos aqui trouxe Barrabás por ainda acreditar que eles escolheriam Barrabás por ser um preso famoso, ou seja, já era um malfeitor conhecido, né? Figura carimbada ali. Deixa eu ver se vocês estão... Ninguém falando nada, então tá bom. Aí, porque ele percebia que eles tinham entregado ele por inveja. Na verdade, essa coisa dele ser o rei dos judeus não incomodou muito Pilatos, pelo que eu percebi. Então, ele percebeu, isso aí é picuinha deles. Eu vou pegar o Barrabás, vou mostrar aqui. Eu acho que Pilatos achava que isso daria certo e não iam, né? Enfim, vou continuar. 19. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Seu respeito? 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, isso, para mim também, na minha conclusão, fica bem mais claro que os sacerdotes tiveram que convencer o povo a pedir por Jesus. Aliás, pedir que crucificassem Jesus. Por quê? Possivelmente o povo ficaria balançado e acabasse pedindo por crucificar Barrabás, porque ele era muito maldoso, né? Mas aí os sacerdotes foram fazendo contaminando, fermentando a cabeça deles ali para que eles pedissem para que soltassem Barrabás. Então, quando no versículo 24 ele fala assim, ó, fala assim, né, Mateus, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. O justo está entre colchetes, porque em alguns trechos, alguns manuscritos não tem, né? Deixa eu até confirmar isso, espera aí. Isso. Textos receptos... que tem, enfim, alguns manuscritos não têm o justo, mas enfim, ele estava também com aquela mensagem vindo da esposa, né? Falando, ó, não condena que esse homem porque ele é justo. Sonhei a noite toda com isso, né? E aí mostrando, né, irmãos, que Deus se revelava através de sonho, porque no começo lá de tudo do Evangelho, Mateus tinha esse formato de mostrar o agir de Deus, a vontade de Deus, através dos sonhos também. Então aqui né, o Pilatos lavou as mãos e falou assim, ó, fique o caso convosco. Então ele quis dizer o quê? Eu estou limpo do sangue deste homem. Então, para mim é bem claro que Pilatos não queria crucificar, né, matar, enfim, matar, né? Crucificar foi ideia deles depois. Jesus, tá? Então, vamos continuando aqui. Versículo 25, diz assim, ó, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, irmãos, os judeus aqui, sem saber o tamanho da desgraça que eles estavam contraindo naquele momento, eles falaram, bota na nossa conta, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue
desse blasfemo aí, enfim, desse pecador, né? E aí, irmãos, a gente sabe do quanto o povo judeu, deixa eu ver se está certo isso aqui, do quanto o povo judeu sofreu de lá para cá. Eu acho que se a gente vê na história dos povos, das etnias, assim, é o povo que mais sofreu, historicamente, de lá para cá. Irmãos, coisas terríveis os judeus já passaram, né? Aí, principalmente no século passado, na Primeira e Segunda Guerra, quando a gente vê filme de guerra, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é sempre marcado aí o sofrimento dos judeus, coisas terríveis que eles foram submetidos, né? Então, irmãos, a gente precisa cuidar muito com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente faz e ponderar, né? Opa, peraí, será que não é o Senhor que está falando? Então, é ruim se precipitar tanto para santificar quanto para condenar. A gente precisa analisar as coisas. Amém? Continuando, meu Deus do céu, 9:5. Não, mas tá quase, calma. Nós estamos no 27, né? Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Do 26 ao 50, mostra ali, são bastante versículos, mostra ali a tortura de Jesus até a morte. Jesus foi torturado, a palavra é essa, tá? Ele passou por uma terrível tortura, desde, enfim, a surra que ele levou amarrado no tronco, né? Com eu não sei como é que fala, azorrague, enfim, o chicote que se fazia, que tinha pontas de metal e pontas de osso amarrado neles, né? Então aquilo ali rasgava a carne, a ideia era isso, azorrague, acho que é isso, né? Eu li isso, estudei, mas não destaquei, enfim. Então isso aí era uma coisa muito terrível já, né? Para aumentar aí o sofrimento, né, de Jesus e, enfim, quase tinha aqui, eu estudei sobre isso, nesse tronco onde era amarrado ali enfim, o criminoso e açoitado, muitos irmãos já morriam ali mesmo, por conta de pressão alta, por conta de tudo aquilo que já passava ali, né? Todo aquele sofrimento, aquelas hemorragias, né? Mas Jesus não morreu ali, mas, enfim, então, doído daquele jeito, né? De tanto ter apanhado, ele ainda é crucificado, né? Numa cruz que certamente não era para ele. Então, é muito sofrimento que o Senhor passou, né? Para nos libertar da escravidão do pecado. Então, a gente não deve nunca desprezar. Irmãos, eu vou fazer uma opinião aqui de cinéfilo, de quem gosta muito de filme, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de filme. Eu já gostei mais, hoje ainda gosto, mas eu tenho tentado ter um equilíbrio, né? Porque senão eu não faço outra coisa além de ver filme. Então, eu gosto de ver, eu sou anormal, eu gosto de ver a fotografia, eu gosto de entender o roteiro, eu gosto de apreciar o texto. Então, eu não vejo só um filme por causa de que ele tem explosões e ritmo. Inclusive, isso é uma coisa que nem me atrai muito, né? Eu gosto da interpretação, do roteiro, da fotografia, e, enfim, da plástica, da maquiagem, de tudo. Então, a pessoa, aquele filme não presta, tá, mas e aí, como é que é? A pessoa conta um pouquinho para mim, eu já me interesso. Opa, peraí, eu acho que tal coisa deve prestar. Então, tem um grande filme aí que foi feito, que é A Paixão de Cristo, né? E ele foi completamente desprezado pela indústria cinematográfica, completamente desprezado. A gente quase que não encontra ele, por exemplo, em serviço de streaming, que hoje em dia qualquer filmeco né? As porcarias que tem qualquer tipo de streaming. E A Paixão de Cristo, que para mim é uma obra de arte, assim, de tudo, irmãos, de tudo. Como eu falei, maquiagem, né? Quando a gente vê ali ele sendo feito, o cenário, irmãos, cenografia, figurino, né? Interpretação dos atores, é uma obra de arte, irmãos. Ele foi completamente desprezado. Por quê? Porque só posso concluir isso, que tem a ver com as obras do diabo. Tudo que tem a ver com Deus é desprezado pelo mundo. E amém, né? O dia que o mundo estiver nos aplaudindo, a gente deve ficar um pouco mais preocupado. Irmãos,
essa obra é tremenda. Se você está um pouco esquecido do que o Senhor fez por ti, vai ver esse filme. Ah, irmão, mas tem muito sangue, é muito sofrimento. É para você ver. É para você ver a quantidade de sangue, o sofrimento, tudo aquilo que Jesus passou para te livrar do pecado, para te livrar da vida escrava que você vivia, né? Na mentira, enfim, em tantos pecados que a gente vivia e se acostumava com aquilo, né? Esse filme, irmãos, para mim não tem nada parecido de lá para cá. É tudo muito bem feito, tanto a reconstrução de Jerusalém ali que fizeram, é muito bem feito. Tá bom? Então fica aí o conselho, não sei onde é que tem, posso procurar e mandar no grupo depois, mas A Paixão de Cristo, né? Enfim, aquele antigo lá, antigo não, né? É de 2000, mas, né? Vocês vão achar antigo, né? Para mim antigo é 1957, tá? Continuando, vamos para ver onde é que nós vamos. Eu não vou, então, ler toda essa tortura aqui de Jesus, porque, né, muitos de vocês já conhecem, e é bastante versículo. Eu queria enfatizar uma coisa bem tremenda agora, que é o versículo 51. Diz assim, Mateus, capítulo 27, versículo 51, fala assim, ó, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Irmãos, eu queria que vocês entendessem a grandiosidade do significado desse véu se rasgando. É tão tremendo essas coisas que a gente está lendo aqui, que cada trechinho aqui dava uma pregação isolada, né? Uma pregação sozinha, só por aquilo. Não tinha necessidade nenhuma desse véu se rasgar, me entenda, né? Aqui está relatando coisas da morte de Jesus, que deram vinagre para ele beber, e, enfim, as coisas que ele falou. Alguns, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, né? Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está falando assim dos sofrimentos, as coisas que aconteceram com o corpo dele. Mas a Bíblia diz, Mateus está dizendo aqui, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Para que é que Deus fez isso? Para que é que Deus fez isso, irmãos? É completamente simbólico e crucial para a nossa vida. Isso aqui que aconteceu agora aqui, né? Então, tão importante quanto o relato do sofrimento de Jesus é o relato do véu que se rasgou. Irmãos, isso é um divisor na nossa vida. O que era o véu do templo? Era uma cortina. Para mim não devia se chamar nem cortina nem véu, tá? Dizem que era da largura de um tijolo, né? Vamos pensar assim, uns 10 centímetros. Como é que um pano tem 10 centímetros de grossura? Como? Me diz, né? Que pano é esse, né? Nem um tapete grosso que a gente bota no chão não tem, não tem 1 centímetro, né? Enfim, era uma parede tecida, né? Enfim, de trama. Era uma parede, uma coisa de 10 centímetros de largura, é muito grosso. Então é uma coisa que foi feita, irmão, para não rasgar, porque não podia rasgar. Ele separava o lugar santo do lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote podia entrar para oferecer sacrifícios e perdão dos pecados. Ele fazia isso uma vez por ano. Era uma coisa muito importante, muito cerimonial. E aí, irmãos, a Bíblia diz que essa cerimônia estava desfeita nesse momento. Não sei se estou sendo claro, né? Ou correto nas palavras. Mas esse ritual não precisava mais ser assim, porque o Senhor rasgou com a mão dele esse véu, né? Tanto é que a Bíblia diz que foi rasgado de alto a baixo. Então não tinha como ter intervenção humana. Foi uma coisa que se rasgou de lá até aqui, né? Então, irmãos, o que isso quer dizer? Que não existe mais parede de separação entre nós e o Senhor, porque Jesus rasgou esse véu e agora todos nós podemos oferecer esse Jesus como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ele é o cordeirinho, ele é a ovelha perfeita, ele é aquele que não murmurou, que não teve pecado, que não estava sujo do pecado. Irmãos, isso é demais para nós. É demais mesmo, ninguém de nós merecia isso, né? É muito mais do que a gente merece. Então, que a gente carregue isso na lembrança, pelo menos nos próximos dias. Pensa nesse véu, irmão, isso se rasgando.
toda essa trama se arrebentando de cima até embaixo. Para que é que Deus fez isso, irmãos? Não precisava, né? Humanamente falando, mas aí Deus diz, precisava. Eu quis fazer isso para ficar claro que agora o santo lugar está aberto. Amém? Tomara que vocês tenham entendido. Eu entendi essa parte, quis explicar meio assim desenhadinho, tá? Amém. Então sobre o véu é isso. E aí eu achei uma coisa curiosa que eu nunca prestei muita atenção, mas não só Jesus ressuscitou nesse dia, mas várias pessoas, né? Aliás, nesse dia não, né? No dia seguinte, né? Vamos ler. 52, 53 fala assim. 27, 52, 53. Vou ler o 51 de novo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Ainda nesse dia, Jesus não havia ressuscitado ainda. Com a morte de Jesus, tá? 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Irmãos, olha a força que teve a morte de Jesus, irmãos. O que é o perdão dos pecados, a força que tem o sangue de Jesus, porque muitos mortos que morreram em Deus ressuscitaram naquele momento. É tremendo isso, né? E saindo, 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui acho que tem um probleminha de cronologia, tá? Talvez eu tenha me perdido aqui. Então parece que eles saíram dos sepulcros após a ressurreição de Jesus, tá? Então pareceu que era no mesmo momento, mas não. Mas de toda forma, a morte e a ressurreição de Jesus teve um poder tão grande que até mortos mesmo, fisicamente, que estavam no cemitério, se levantaram e apareceram a muitos, a palavra diz. Amém, queridos? Deixa eu ver o que é que veio aqui. Amém. Glória a Deus. Temos uma foto do Benjamin. Oi, Benjamin. Deus te abençoe, querido. Continuando, irmãos. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Tô acabando. 9h15. Segura aí. Eu vou acabar daqui a pouco. Tem só um capítulo inteiro. Nos versículos 57 até 61, nós vemos José de Arimateia oferecendo o seu sepulcro para sepultar Jesus. Tremendo o que esse homem faz, a coragem também, né? Sendo que ele era importante lá no Sinédrio também, e acabou se convertendo ao Senhor e oferecendo o sepulcro dele, porque ele julgou que Jesus merecia um sepultamento digno. E aí se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 9, eu não sei o que está escrito, mas eu lembro que com os ricos foi sepultado. Eu vou abrir lá e vocês me acompanhem, peraí. Lá no meio da Bíblia, né? Quando tu abrir a Bíblia no meio da Isaías 53, é bem assim, tá? Isaías 53, versículo 9, peraí. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, é isso que José de Arimateia fez, cumpriu-se, né, na profecia. A profecia de Isaías se cumpriu na atitude de José de Arimateia 500 ou 600 ou 700 anos depois. Nunca se sabe exatamente, mas mais ou menos um monte de ano assim, tá bom? Amém. Capítulo 28, do 1 ao 10, a gente vê a ressurreição de Jesus aparecendo ali para Maria, e mãe de Tiago e João, Maria Madalena, Maria, mãe de Judas e Tiago, fala aqui, mas é a mãe de Jesus, tá? Cadê? Capítulo 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, já sendo domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Deixa eu ver onde é que fala aqui que era... tem um outro lugar que fala que é Maria... 56, 27 e 56. Estavam entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, que é a mãe de Jesus,
e a mulher de Zebedeu, que a gente não sabe o nome, né? Mãe de Tiago e João, aquela que pediu lá, né? Enfim. Tá, então no domingo de manhã elas foram lá, viram um anjo e tal. O anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela, conversaram com o anjo e tal. E a gente vê aqui a ressurreição de Jesus, ele vai para Galiléia, onde ele falou que iria, né? Eu vou adiante de vós para Galiléia. Então, no versículo 10 diz assim, 28, 10. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos, né, os 11, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Aí acontece aqui o negócio dos guardas, né, que foram subornados para dizer que vieram de madrugada e roubaram o corpo de Jesus, né? Os principais sacerdotes vieram e molharam a mão dos guardas, porque, na verdade, os guardas foram colocados por ideia deles também. Ó, vamos botar guarda, porque assim, ó, esse tal Jesus aí, ele vivia dizendo que ia ressuscitar, tá? É capaz desse seguidor deles vir roubar o corpo de madrugada e vão dizer que ele ressuscitou, né? E aí tá. Aí é o que aconteceu. Jesus ressuscitou mesmo e eles viram, ixi, né? Deu ruim. Vamos molhar a mão dos guardas para eles testificarem essa versão de que vieram os discípulos dele de madrugada e levaram o corpo. E essa falsa tese se divulga até o dia de hoje, né? Já diz isso aqui e realmente até o dia de hoje tem gente que acredita que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Amém? Mas a própria Bíblia já está aqui para desmascarar isso. Glória a Deus por isso. Tá? Então, dos versículos 16 ao 20, a gente finaliza o livro de Mateus. Glória a Jesus. Né? Ai, Senhor, eu achei que seria mais rápido. E eu vou ler, né, esses 5 versículos para a gente terminar assim em grande estilo, né? Então, Mateus 28, versículo 16, fala assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, lembrando que é longe, tá? Mas foram. Para o monte que Jesus lhes designara, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é aquele texto famoso, né? Conhecido, que a gente já ouviu 300 vezes. Isso é bom e é ruim, vocês sabiam disso, né? O bom é que a gente decora na cabeça, o ruim é que a gente banaliza. Aquilo vira uma coisa normal e a gente não presta mais atenção no valor das palavras. Então aqui eu pontuei as ordens que Jesus dá nesse trecho para a gente ter isso vivo dentro de nós, dentro da nossa mente, tá? Então aqui, ó, dos versículos 19 e 20, ele manda eles irem, ele manda eles fazerem discípulos, ele manda eles batizar, ele manda eles ensinar a guardar, e aí ele também promete a sua presença junto com eles. Então vocês veem que é uma tarefa composta, né? Não é uma coisa assim, vai lá e prega, né? Então, irmãos, a gente vê muita coisa aqui, muitas camadas, né? Dentro de 2 versículos. E aí ele não falou que um daquele ia ter que fazer tudo isso, né? Ele mandou esses 11 fazer essas coisas. Nada impede, irmãos, de acordo com as preferências ou habilidades de cada um dentro de uma organização, nós dividimos um pouco o trabalho. Mas a bem da verdade é que isso é uma ordem para todos. Todos nós temos que ir, todos nós temos que fazer discípulos, todos nós temos que batizar, ensinar a guardar. Ah, mas eu não batizo ninguém, porque aqui na nossa organização tem pessoas que estão ali, enfim, separadas para fazer esse processo, né? Quem sabe um outro é melhor a ensinar a guardar, um outro é melhor a ir e pregar. Mas a bem da verdade é que todas essas etapas fazem parte desse comissionamento que Jesus deixou. Então, precisa ir e pregar, né? Sem ir não dá para pregar, mas também ir só indo não adianta, tem que falar,
tem que fazer discípulo, que já é um processinho, não é uma coisa assim, falei e saí correndo, né? Tem que batizar, que é outro processinho, tem que ensinar a guardar as coisas que ele tem dito, que é um processão, né? E aí depois ele estaria conosco em todo esse processo, né? Eu vou estar ali testificando todo o tempo, ajudando vocês, colocando palavra na boca de vocês. Eu vou estar convosco até que tudo se finde, né? Irmãos, é uma palavra de ânimo essa para nós, né? Tudo que o Senhor fala aqui por último. E espero que esse ensino tenha sido edificante para a tua vida. Nós vamos passar por outros aí no futuro, mas provavelmente esse foi o mais longo, né? Até porque foi o primeiro e ele é longo mesmo, tem 28 capítulos. Mas eu queria falar mais uma coisinha, né? Não quero que você apague tudo isso, né? Deixa aí gravado na memória. E aí é importante você... Uma vez eu preguei aqui sobre isso e eu acho que eu falei coisa que preste, né? Que é sobre você aprender a lembrar das coisas, principalmente as coisas que são boas, que são de Deus, né? Então, para a gente não esquecer de uma coisa, tu precisa acessar aquela memória de vez em quando. Isso é um jeito bom daquilo ir para memória de longa data, né? Não sei se a palavra é essa. De longo prazo, isso. Memória de longo prazo, memória de curto prazo. Então, a memória de longo prazo é aquilo que a gente deve guardar, que é bom, né? E aí, irmãos, traga a lembrança de vez em quando isso. Leia de vez em quando esse evangelho, as coisas que você viu, precisa se lembrar. E é desse jeito mesmo. A própria palavra manda a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque do natural a gente não lembra disso. Eu preciso forçar a minha mente a ir